Bem-vindos a mais uma aula do portal Matemática no Vestibular. Hoje resolveremos uma questão do ITA de 2003, uma questão que trata de progressões, mais especificamente de progressão geométrica. Ela também trata de polinômios, mas não parece ser o assunto principal. Em verdade, seria uma mescla de polinômios com progressões. Vamos lá a questão. A questão fala o seguinte: considere a equação somatório de n igual a 0 até 5 de an vezes x elevado a n igual a 0, em que a soma das raízes é igual a menos 2 e os coeficientes a0, a1, a2, a3, a4 e a5 formam, nesta ordem, uma progressão geométrica com a 0 igual a 1. Então, o somatório de AN com N igual a 0 até 5 é igual a... Aí dá aqui 5 opções e pede para que se encontre qual delas seria a verdadeira. Vamos lá, essa questão é uma questão relativamente tranquila, né? Temos aqui um somatório que é dado, né? Vamos apenas desenvolver esse somatório de AN vezes x elevado a n, com n variando de 0 até 5. Desenvolvendo isso aqui, nós temos essa expressão, né? A0 vezes x0 até A5 vezes x elevado à quinta, que é igual a 0. Pois bem, o que sabemos aqui? Sabemos que ele nos informa que esses coeficientes aqui, né? Isso aqui seria um polinômio, uma equação polinomial, né? Esses coeficientes aqui, eles formam uma PG, né? Ele informa mais ainda, informa que o A0, esse primeiro termo aqui, ele vale 1. Então, a gente pode até reescrever essa PG da seguinte forma, né? A0, aqui vai ser o A1, que seria A0 vezes Q, o próximo termo A0 vezes Q ao quadrado, A0 vezes Q ao cubo, A0 vezes Q à quarta e A0 vezes Q à quinta. E agora, no lugar de A0, colocando o valor dele, que é 1, temos então que nossa PG é essa aqui, ó, é 1Q, que é ao quadrado, que é ao cubo, que é a quarta e que é a quinta. Pois bem, o que nós sabemos? Sabemos que numa equação como essa aqui, os somatórios das raízes é B sobre A. Nesse caso aqui, o A é o coeficiente do x de maior grau. No caso, seria A5. E o B seria o coeficiente de x do grau imediatamente inferior, né? Que seria x à quarta. Então, está aqui o B, que seria A4. Então, está aí. Nós sabemos que a soma de uma equação como essa é menos B sobre A, que nesse caso é menos A4 sobre A5. E ele nos dá essa informação. Ele fala que a soma das raízes é igual a menos 2. Então, vamos lá. Então, isso aqui, menos A4 sobre A5, é igual a menos 2. Só que nós sabemos também que o A4 e o A5 nada mais são do que A0 vezes Q à quarta e o A5 A0 vezes Q à quinta, né? Então, a gente pode reescrever dessa forma aqui, né? Poderíamos aqui, por exemplo, já eliminar 0 com a 0, Q à quarta com Q à quinta, né? E fazendo essas devidas simplificações, a gente facilmente encontra o valor para Q. Nesse caso, depois de simplificar, nós temos menos 1 sobre Q igual a menos 2. E, isolando Q, ficamos com Q igual a 1 meio. Pois bem, feito isso, vamos então ver como é que fica o nosso somatório dos coeficientes, né? Os coeficientes são AN, né? Ele fica da seguinte forma. Perceba que esse aqui é o nosso somatório, né? Porque o nosso somatório, na verdade, é o somatório dos coeficientes. E os coeficientes formam uma PG, uma progressão geométrica. Então, reescrevendo essa PG já com o valor de Q substituído, nós temos isso aqui. A0 é 1, está aqui. Q
é 1 meio, já pusemos aqui. E o próximo termo, né, vai ser q ao quadrado, q ao cubo, q à quarta e q à quinta, né? Então, temos aqui a nossa progressão geométrica com o primeiro termo 1 e o q igual a 1 meio. Sabemos também que a fórmula para calcular a soma dos termos de uma progressão geométrica é dada por A1 vezes q elevado a n-1 sobre q menos 1, né? Fazendo as devidas substituições, ficamos com 1 vezes 1 meio elevado a sexta, né? Porque 6 é exatamente o número de termos que tem nessa progressão geométrica, tem 6 termos, menos 1 sobre 1 meio menos 1, 1 meio da razão da progressão geométrica. Então, desenvolvendo essa fração, nós ficamos com 1 meio elevado à sexta potência, fica 1 sobre 64 menos 1. E 1 meio menos 1 fica menos 1 meio. Então, temos que o nosso somatório desses coeficientes vai dar isso aqui, né? 64 vezes 1, 1 menos 64 vai dar menos 63 sobre 64. E embaixo temos menos 1 meio. E aqui, conservando a primeira, multiplicando pelo inverso da segunda, finalmente chegamos ao valor de 63 sobre 32, que é exatamente o somatório de AN com N variando de 0 até 5. Né? Então, esse é o nosso resultado, é o resultado esperado aqui pela questão. É exatamente o que a questão estava cobrando. E a gente percebe, então, que a resposta correta é a resposta D, né? Que é 63 sobre 32. Pois bem, então chegamos aqui ao final de mais uma questão do portal Matemática no Vestibular, né? Ficamos então ali no portal, a gente espera que vocês se inscrevam, tirem suas dúvidas, coloquem sugestões, né? Apresentem, se for o caso, alguma incorreção que porventura tenham visto. E é isso, então inscrevam-se no portal e até a próxima videoaula.